Signo de Leão, ele vai estar dia 22 de julho de 2025, às 10 horas e 30 minutos. O Sol está numa posição bastante interessante, auspiciosa, no sentido da iluminação. Ele está aí entrando na casa 10, ainda em conjunção com a 11. Então, nós podemos refletir que ele tanto está iluminando a 11ª casa como a 10ª casa. Então, essa conjunção favorece que o Sol está na casa 10, que é a casa de Capricórnio, que é uma casa alta, de visibilidade, de estratégia, de liderança, de responsabilidade, repetindo, né? E que traz uma solidez. O signo de Leão, ele é aquele voltado para o eu, né? Eu sou. Eu sou, ele pode ser egoísta, separatista. Agora, se ele for aquele que eu sou, com amor e sabedoria, ele traz dentro dele o seu oposto também, que é Aquário, essa integração. Então, é o eu criativo, é o eu amoroso, é o eu que tem a sabedoria, que tem a luz interna, que tem a luz do coração para estar diante da humanidade. Nós estamos aí num momento muito interessante, porque o Sol está fazendo um aspecto de oposição quase que perfeita, né? Com Plutão, Plutão retrógrado em Aquário, na casa de Leão, na 5ª casa. Então, isso traz uma força, uma vontade e um poder de Plutão de trazer as novas possibilidades, de dissolver, de diluir, transformar todos os obstáculos, tudo aquilo que possa impedir que a humanidade tenha uma integração, que a humanidade tenha uma visão de igualdade, de liberdade, de fraternidade para todos, onde todos têm o direito de se nutrir, têm o direito de ter um teto, de ter dignidade e nas corretas relações humanas. Então, o Sol está fazendo um aspecto assim muito interessante, né? Ele está no alto, ele está numa luz maior, né? E ele fazendo aqui um sextil com Urano, Urano em Gêmeos, na 8ª casa. Então, isso nos traz a possibilidade de mudanças de pensamento, formas de pensar, uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, altruísta, né? Uma visão um pouco mais crítica no sentido do que se é dito, do que se é falado, do que se é visto, do que se é aprendido. Então, nós temos um aspecto que Urano em Gêmeos, na 8ª casa, tem uma fluidez para trazer transformações, transmutações, transfigurações de ideias, onde as pessoas possam ser mais intuitivas, né? E ou até telepática, usar a intuição quando ela percebe alguma coisa que precisa ser mudado, né? Pode refletir sobre as comunicações, principalmente esse aspecto aqui de Mercúrio fazendo um sextil também com Vênus, e isso traz um aspecto na 11ª casa que o coletivo, que as massas, vamos dizer assim, que a humanidade tem a possibilidade de fazer reflexões. Vênus na 9ª casa, em Gêmeos, ela traz também
um conhecimento maior, porque a nona casa é uma casa já de madura, de um repertório maior, de expansão, da busca da ciência, da filosofia, de fazer uma síntese, de ter essa compreensão. Então, a Vênus fazendo esse aspecto é muito interessante, e Vênus fazendo uma quadratura com Marte. Marte na 12ª casa em Virgem e Vênus na nona casa. Os signos são mutáveis, então isso está movimentando novas ideias, novas possibilidades, uma certa tensão, um desafio, um ajuste que deve ser feito nas corretas relações humanas, principalmente na comunicação. Mercúrio retrógrado, ele traz esse aspecto da comunicação, ele é o regente tanto de Gêmeos quanto de Virgem, então ele está mostrando aqui que há essa tensão, esse ajuste também são para que as pessoas reflitam que as relações do masculino, do feminino, ou aquilo que está oculto no inconsciente, possa vir para a consciência de uma maneira mais cuidadosa, vamos dizer assim, virgem tem um aspecto crítico de discernimento, né? De separar o joio do trigo com clareza, com objetividade e com nobreza, né? De informações. Chega de tantas fake news, tantas mentiras, né? As pessoas vão começar a se preencher, né? Preencher o coração, a alma com conteúdos consistentes. Então, isso é um momento muito rico e muito lindo que estamos vivendo, se sabemos aproveitar. Voltando aqui em Urano, Urano faz também um sextil com Netuno e Saturno na sexta casa, e isso traz uma liberdade, vamos dizer assim, o cotidiano, a, as organizações, uma fluidez de pensar, né? Pensar, refletir, trazer novas possibilidades para Saturno reestruturar, Netuno também trazer aí o amor incondicional, trazer a espiritualidade, a fé, quer dizer, da pessoa sentir, poder viver no cotidiano aquilo que ela acredita e de uma forma estruturada. A cabeça de dragão também está aqui, facilitando, à medida que nós consigamos dar este passo, né? Não só pessoal, mas em termos de humanidade, nós também subimos um degrau para a evolução. E esse aspecto de Netuno e Saturno, eles estão retrógrado, então são momentos de reflexões, ponderações, fechando aqui um trígono com o Sol. Então, o cotidiano e, vamos dizer assim, os objetivos maiores, os propósitos de vida, as lideranças, né, os governantes, porque a 10ª casa também é a casa da liderança, dos governos, e a 11ª casa são das casas que cuidam do povo. Então, essas casas precisam estar, vamos dizer assim, mais iluminadas para terem discernimento no que fazer, no que falar, e se responsabilizar pela humanidade, né, por uma questão maior e não só para o umbigo, né, por uma questão pessoal. Leão traz essa consciência, né, do individual, do pessoal. Podemos até falar de um egoísmo, da separatividade, mas no inconsciente ele traz aí Aquário, ele traz essa integração, ele traz a humanidade. Então, nós podemos ver uma oitava acima de Leão, que será o indivíduo consciente dentro da humanidade, dentro de um coletivo, e trabalhando aí
o seu amor, a sua sabedoria, a sua criatividade, a sua leveza, a sua alegria, o seu bom humor, né? As crianças, os jogos de uma forma lúdica, porque nós temos que viver uma vida muito mais prazerosa, uma vida com alegria, mas com respeito, com dignidade, com honestidade, com transparência, né? Então, isso é uma não só um desejo, mas uma possibilidade que a gente emana e espera que isso vai acontecer. Porque o pensamento é forma. Se nós tivermos coerência daquilo que pensamos, sentimos e fazemos de uma forma sincrônica e com um sentimento amoroso, tocando esse amor maior que Leão traz, né, que os leoninos têm, isso pode nos ajudar muito, né? E Urano também fazendo aqui um aspecto, trazendo essa força do novo, das novas ideias de libertação, um trígono com Plutão na quinta casa, então ativando mais ainda essa criatividade. Então, Plutão traz essa possibilidade de abrir caminhos, né? Desobstruir caminhos que estão aí travados em relação a essa visão do todo, né? Da humanidade, da fraternidade, da igualdade. E Plutão tem a capacidade de fazer isso de uma forma criativa nesse mês, né? Nesse aspecto. Pode ser do ponto de vista da astrologia tradicional, um embate ou uma imposição, mas diante do ponto de vista superior, maior, humanista e daquilo que nós precisamos, ter um diálogo dos fatos, das coisas que ocorrem, né, de uma visão, de uma necessidade dessa divisão sobrevivência, né? Não é só algumas pessoas que podem ter qualidade de vida, são todas. Então, esse é um aspecto que estão aí, vão pairar esse mês, esse ciclo de leão, na tônica daqueles que querem uma democracia, que querem uma igualdade, uma fraternidade para todos. Ah, aqui também temos um aspecto de influência de Netuno e Saturno retrógrados com Plutão. Então, o cotidiano pode ser criativo, ele pode ser sustentável, ele pode ser inovador e com vontade e o poder de fazer o melhor. Porque quando nós trazemos o nosso melhor, nós conseguimos dar conta das dificuldades e podemos trazer também junto disso uma alegria. Temos aqui também um outro aspecto de desafiador de Júpiter com a Lua, Saturno e Netuno, uma quadratura. Então, nós podemos falar que a Lua que também pode ser vista como o povo e também como os ancestrais, o passado, de trazer, vamos dizer assim, essa harmonia, ter esse conhecimento, ter essa visão estratégica ampla de Sagitário, né, que está na casa de Sagitário, que traz esse conhecimento maior, essa visão de generosidade, de expansão. Júpiter em Câncer também, ele traz essa possibilidade de reverenciar, de expandir a ancestralidade, né? Expandir de que maneira? Honrando, reverenciando, valorizando as raízes para que elas possam ser profundas para a copa da árvore poder subir. Então, nós temos que evoluir, mas para evoluir, nós temos também que descer no nosso
nas nossas raízes, nas nossas profundezas, ou até nas nossas sombras. Então, se nós falamos de sombra, do ponto de vista da humanidade também, nós, à medida que nós enxergamos essa sombra, integramos essa sombra, né, nós podemos evoluir, crescer e avançar cada vez mais. O que nós não podemos é excluir, né? Ninguém pode ser excluído. Todos têm que ser incluídos. De que maneira que nós fazemos essa inclusão? Olhando para a nossa sombra, integrando e vendo que nós também temos um pedacinho daquele que nós excluímos, né? Então, quando nós colocamos essa luz, e essa luz maior no coração, né, todos podem pertencer e todos também são bons, né? Todos nós temos sombras e todos nós temos qualidade. Então, eu acredito que é um mês bastante rico, bastante auspicioso para aqueles que têm consciência e querem um mundo melhor. Nós temos aqui o Quiron, né, na sétima casa, então isso traz aí a possibilidade de fazer uma cura nas relações, ou uma consciência, ou também podemos ler como uma chave que nós temos a partir das relações, dos relacionamentos, nós também podemos nos curar, né? E coletivamente também. Aqui também nós temos a Lilith na primeira casa, então esses aspectos sombrios que nós possamos olhar em nós mesmos, isso contribui. Aquilo que nós fazemos, nós reverberamos na humanidade, e aquilo que a humanidade vive, reverbera em nós. Então, é uma questão de escolha se queremos paz, façamos a paz na nossa vida, no nosso entorno, com amor e alegria, porque aí tudo se resolve. E tem um outro aspecto aqui também interessante, que é da Lua fazendo um quincunx com Plutão. Então, é uma grande oportunidade de se valorizar, de se trazer esse conhecimento, se colocar em pauta, em discussões, em alta e ações, né? Temos também que agir. E esse é o momento da grande transformação que estamos vivendo. Então, eu desejo um mês de glórias e vitórias para todos, principalmente para os leoninos que vão fazer aniversário. Deixo meu beijo de luz no coração de todos, um beijo de luz no coração da humanidade, meu forte abraço fraterno. Peço que deixem seu like, se inscreva no canal e divulguem para as pessoas que gostam desses assuntos. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.